Meteoro cruzou os céus de Portugal e Espanha, meus irmãos. E uma garota conseguiu filmar isso bem na hora que acho que ia fazer, sei lá, um reels, um short, sei lá. Vou colocar aqui pra vocês verem porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vamos ver juntos aqui. Encarando o sobrenatural. Como eu falei pra vocês, o mais curioso de tudo isso é que sempre 99,9, 100% mesmo, não tem nenhum por cento de erro nessa margem, porque sempre é filmado esse tipo de fenômeno por câmeras de civis, câmeras de segurança, celular das pessoas, enfim. Mas você nunca vê as imagens de satélites, o que faz muita gente questionar se eles realmente existem. Eu entendo muito bem esse questionamento. Entendo também porque tem pessoas que questionam o formato da Terra. Inclusive eu recebi um vídeo, família, agora logo quando eu analisei ele eu percebi que poderia, né? Não vou dizer que era, mas poderia ter sido feito com a inteligência artificial. Hoje a gente já tem que tomar muito cuidado, né, com vídeos que chegam até nós, fotos que são apresentadas, porque muitas são criadas na inteligência artificial e cada vez estão atingindo mais a perfeição. Então tem que ficar bem atento a isso. Então as imagens elas mostravam como se fosse uma civilização muito avançada morando naqueles pontos onde a gente não pode acessar lá na Antártica. Você sabe que tem setor ali, né? Existe um acordo entre os países. O Brasil, inclusive, é signatário. Então, aquela região ali, ela é considerada como se fosse do mundo, né? E eles dizem que para a sua própria segurança você não pode explorar certas áreas ali, né? E aí, existe muita especulação, que não é o que eles dizem que mais para frente teria segredos, inclusive restos de civilizações, que o nosso passado não é tão atrasado como se fala. E as principais tecnologias estiveram lá. Tem gente até que fala, meus irmãos, eu vi essa teoria bem louca, né? Falar um pouquinho aqui dela, que teria, isso é uma teoria, tá? Não estou dizendo que é verdade. Teria tido uma grande treta já em uma civilização que morou nesse planeta muito mais avançada e eles inclusive usavam e dominavam a magia. E eles eram muito avançados, tanto tecnologicamente falando como espiritualmente. Mas essa treta teria resultado em uma destruição daquelas civilizações daquelas épocas. E aí, o que restou dela estaria ali na Antártica, até debaixo do gelo. Mas já no vídeo que eu vi, estaria no finalzinho mesmo. Ainda teria o resto das civilizações, bem parecido, inclusive, com aquelas que a gente vê no Dragon Ball, né? Se você prestar atenção nos prédios dali, eles são todos em formas de cápsula, né? Inclusive, a maior empresa é a da Buma, né? Ela tem lá a Cápsula Corporation, né? É tudo em formato de cápsula, né? E aperta ali o botãozinho, volta a ser uma cápsula, os carros, motos e tudo. Eu até, família, fico com medo quando eu vejo esse tipo de coisa, porque às vezes a gente pensa, poxa, que mente criativa do cara, mas não, às vezes o cara teve acesso a informações que nós não tivemos. E quando eu vi as imagens criadas pela inteligência artificial, acredito eu, né? Não posso garantir, parece muito com isso, certo? Mas enfim. A matéria aqui que está no Estadão e a UOL replicou, ela diz o seguinte: meteoro cruza os céus de Portugal e Espanha. Um meteoro foi flagrado por internautas e astrônomos cruzando os céus de Portugal e Espanha. Isso aconteceu no sábado, dia 18 de 5 de 2024. Vídeos e fotos postadas em redes sociais mostram quando uma bola de fogo passa rapidamente, emitindo um clarão azul e intenso. Engraçado também que mudou esse padrão, né? Antigamente, quando se via e eu vi já um fenômeno desse, né, uma bola de fogo passando muito rápido no céu, e o clarão era vermelho, né? Você via como se fosse fogo mesmo. Agora tá azul, parece que o fogo agora parece um laser, né? Bem esquisito isso aí, e eles também não explicam, né? Vários observatórios registraram o fenômeno, entre eles o observatório de Cala Alto, na Andaluzia, região da Espanha. O centro de pesquisa chamou o objeto de enorme bola de fogo, que atravessou o céu dos dois países no início da madrugada. Engraçado é que você não viu fogo, você viu ali um clarão azul, né? Mas enfim, eles são os donos da verdade. Noite passada, uma grande bola de fogo cruzou os céus da Espanha e Portugal. Esse objeto foi registrado com os detectores que o projeto Smart opera nos observatórios Cala Alto, em Alméria, La Rita, em Toledo, Ruelva, em Serra Nevada e La Sagra e em Granada, além de Servilha e Marsa, e também em Tarragona.
comunicou assim o observatório. Segundo a nota, 2 câmeras externas do observatório em Alméria também puderam acompanhar o que chamou de um evento espetacular. Então você tem um observatório, né? Investido bilhões, as pessoas pagam por isso, você pode ter certeza disso, né? Os cidadãos daquele lugar, você vê a NASA, por exemplo, nós pagamos também a um acordo, né? Que ela é um bem da humanidade, então muitos países como o Brasil pagam imposto para eles também, um pedacinho vai para eles. E o melhor que eles podem apresentar para vocês são câmeras externas. Câmeras externas, né, ao redor ali da instalação, conseguiu gravar. Né? Cadê as imagens dos satélites? Uma análise preliminar realizada pelo professor José Maria Madiedo, principal pesquisador do projeto SMART, apontou que o objeto teve origem cometária, entrando na nossa atmosfera a uma velocidade de 161.000 km por hora. A altitude inicial da parte luminosa do evento foi de 122 km, terminando na altitude de 54 km. Conforme o pesquisador, a luminosidade do meteoro era maior do que a da Lua cheia, o que permitiu que fosse vista a 800 km de distância. Segundo ele, a rocha se fragmentou ao longo do percurso, sendo que a desintegração total se deu a uma altitude bem próxima da Terra. Até este domingo, dia 19, não havia registro de um eventual impacto de fragmentos de meteoro com o solo. E aqui já encerra a matéria, quer dizer, falou e não falou nada, né? Eu diria até melhor, falou e falou bosta, né? Porque esse tipo de explicação, meu irmão, a gente nem precisa, né? O que os caras deveriam vir aqui e dizer ao povo porque ele é azul, porque antes não se via esse tipo de coisa, apenas agora que a tecnologia está mais avançada é que você vê. Azul não se tinha de maneira nenhuma registro disso antes. Agora está tendo o tempo todo. Para mim, meus irmãos, isso mais parece tecnologia deles mesmos mexendo, né? Até pela altitude mais baixa, né? Vamos dizer que realmente existem esses satélites, a Starlink lança milhões deles, mas vamos dizer que o grande problema é que ele está por aqui mesmo, né? Sendo disparado. Lembra muito um míssil também, se você observar bem o fenômeno, lembra também um míssil. E você está vendo a natureza descontrolada, literalmente descontrolada. É complicado, meus irmãos, a gente falar de certos assuntos, mas lembrando de novo do Rio Grande do Sul, a gente não vai deixar isso aqui em branco até que o Rio Grande do Sul realmente se recupere. Eu vi um rapaz, um fazendeiro inclusive, ele tem suas terras lá e ele se salvou em uma casa de árvore, né, que ele mesmo construiu. Ele disse que ficou faltando um palmo, né? Ele construiu isso num pé de eucalipto bem antigo lá, um pé de eucalipto forte. Você que conhece, né? Que anda aí por sítio como nós aqui, você já deve ter visto um pé de eucalipto e sabe que eles são bem altos. Então ele fez lá no topinho mesmo desse pé. E faltou um palmo para a água cobrir também a casinha de árvore que ele fez. E ele dizendo, segundo ele, né, não estou dizendo que realmente aconteceu, mas segundo ele, as comportas foram abertas, 5 comportas. E ele estava cobrando explicações por que fizeram isso. Quem autorizou que abrisse essas comportas? Segundo ele, né, na teoria dele, né, não tem provas disso, né, ele diz que foi feito proposital e que as águas jamais teriam atingido aqueles níveis se não tivessem abrido essas comportas. Ninguém sabe se foi, né, na visão dele, se foi por incompetência, não sei, né, enfim. Então, assim, são coisas, meus irmãos, que eu acho que melhor do que criminalizar quem está comentando, mostrando, porque os fatos existem, era simplesmente pegar e explicar, olha, isso não aconteceu, ou aconteceu, foi um erro, né? Chegar junto e explicar a nós, porque quanto mais deixa-se essas coisas se apagarem e tenta censurar, mais as pessoas têm certeza que aquilo ali é um fato, que se trata de uma coisa real. Até porque tem muita coisa sem explicação, né? Então quando eu vejo esses fenômenos aí no céu, pra mim, não é nada de meteoro, não é nada de alienígena, né? Ah, foi o Goku que passou ali voando na transformação Blue, né? O Super Saiyajin azul. Não foi. Não foi isso. Pode ter certeza que não foi. Aí, meu irmão, pra mim se trata de tecnologia, né? Aí eles vão naquela, vai que cola. Se o povo perceber, se aquilo gerar repercussão, eles vêm e dão uma explicação dessa. Nada com nada. Fala um monte de bosta e pronto, né? Fica por isso mesmo, porque eles são a ciência e você não é ciência. Mesmo que você seja cientista, né? Mas se você não tá na chapa branca, então pronto, você não é cientista. Só é o que é deles, né? E a gente viu isso aí, essa pandemia serviu muito, né? Para demonstrar que a verdade ela tem dono, né? Porque cientistas, médicos que vieram contra as informações oficiais do consenso, que nada mais é, o consenso nada mais é, para quem não sabe, do que aqueles que são contratados, aqueles que trabalham para grandes marcas, né? Eles formam um consenso. Então aqueles profissionais que não concordavam, que indicavam outros tratamentos, que tinham críticas a fazer, esses foram todos banidos, né? Alguns sofreram até mais do que isso, mas enfim, né? É outro ponto para a gente deixar quieto também. E aí tá acontecendo a mesma coisa com esse tipo de fenômeno, né? Cada vez mais, meus irmãos, você está vendo aí o mundo, ele se dirigindo
para um controle totalitário, né? O que vai acontecer nos próximos dias, e eu via inclusive uma propaganda da Rede Globo, vou colocar aqui para vocês, a Rede Podre de televisão colocou seus artistas e seria uma suposta campanha para arrecadar, mas na verdade não era. Era uma campanha para já ir colocando na cabeça das pessoas que isso aí é causado por nós mesmos. Ações humanas estão causando isso na natureza, né? Temos que mudar agora. Estamos vivendo uma das maiores tragédias da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, em poucas horas, centenas de pessoas perderam a vida. Milhões de pessoas perderam tudo. Quase tudo que tinham. E muitas ainda nem sabem se vão tentar voltar. Vidas que não se recuperam. Memórias, lembranças, Conquistas, perdidas fácil. passaram vários. O futuro certo. Nunca vamos esquecer o que aconteceu. O que está acontecendo. O Rio Grande do Sul nasceu totalmente. Lutou pelo Brasil. Lutou pelo Brasil. Agora vai lutar para se reconstruir. Agora temos que salvar vidas. Vidas que precisam de água. De roupas, de alimentos, de abrigo. E precisam agora. Doe o que você puder. Mas o futuro também começa agora. Nós somos a natureza. A natureza mudou. Agora temos que mudar. E temos que mudar agora. Primeiro é preciso garantir sustento e abrigo. Para quem perdeu tudo. É preciso reconstruir e reinventar as cidades. O que está acontecendo nunca vai acontecer. Infelizmente é muito provável Que aconteça outra vez. outras vezes. Precisa levar a sério. A prevenção aos desastres. Nós cuidamos da natureza. A natureza mudou. Agora temos que mudar. Precisamos de leis que detenham a destruição. Eles falando isso, né, abertamente, para já criar o consenso, porque vai vir agora as leis repressivas, né, onde você não vai poder produzir o seu alimento, você não vai poder ter o seu veículo, você vai ter que viver nessas cidades de 15 minutos que eles começarão a construir no mundo inteiro. Tudo isso em nome do bem-estar do planeta, certo? É as cidades eficientes, a cidade dos 5 minutos, 15 minutos, enfim, elas estão vindo para ficar mesmo, meus irmãos, porque ali é o controle total do sistema totalitário, né? Tudo, absolutamente tudo. Eu acho que até o seu travesseiro, ele vai estar marcando ali, se você está dormindo bem, se você não está, e você terá mais ou menos pontos a partir desse momento. Infelizmente, muita gente não acredita no que a gente fala e até fica aborrecido, né? Até nos ataca. Mas cada vez mais você está vendo o mundo se dirigindo a isso, meus irmãos. Então quando você vê artistas da Globo falando isso aí que você acabou de ver, não foi por acaso. Não foi uma coisa mal pensada. Está se criando a narrativa, sempre foi assim. E não interessa se o povo não aceita e fica revoltado. O Estatuto do Desarmamento está aí para provar. As pessoas nunca concordaram com os artistas da Globo. As pessoas não quiseram, elas votaram a favor de continuarem a ter a sua defesa. Mesmo assim, eles criaram o Estatuto do Desarmamento porque a narrativa foi criada. Se você pesquisar agora, você vai ver, né, as matérias da grande mídia. Vai ver, existia um consenso, o país era mais violento e não sei o que, não sei o que. Vai sempre ter os dados deles distorcidos. Eles vão falar, por exemplo, que os crimes por arma de fogo diminuíram. Mas eles fazem o balanço do momento que aquilo entrou em vigor. Depois, logo, tem o aumento, né? Porque aí os bandidos perceberam que as pessoas não tinham mais condição de se defender, então foram pra cima mesmo com tudo, com gosto de gás, como se fala aqui. Mas aí esse dado fica de lado. O importante é falar aquele dado do momento, que não é mentiroso, mas é manipulado. Então esse tipo de coisa está sendo feita, né? Está sendo feita agora, nesse momento, agora que você está vendo a tragédia do Rio Grande do Sul, ela também está entrando nisso. A narrativa vai ser que houve muita fake news, que atrapalhou o serviço de bombeiro, do exército, né, das forças em si, vai falar isso, porque está nos jornais. Quando você pesquisar, você não vai encontrar os nossos vídeos. Muitos deles já vão ter desaparecido, como estão desaparecendo. Você vai encontrar, com prioridade inclusive, esses vídeos da mídia, essas páginas. Então a história está sendo reescrita bem diante de nós, meus queridos irmãos. Como esse simples meteoro serve para destacar isso aí. Enfim, meus irmãos, a gente vai encerrando por aqui. Vamos fazer da nossa parte enquanto pudermos, mas você, meu irmão, tem se tornado cada dia mais uma testemunha valiosa. As informações que vocês recebem, logo, logo, elas vão desaparecer. E quem ouviu, viu. Quem não ouviu, não ouvirá mais. É o novo mundo. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!